Alexa, desliga o ar. Tudo bem. E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o MetaHuman. É importante a gente ressaltar algumas coisas sobre o MetaHuman. O MetaHuman, muitas vezes a gente acha que ele é totalmente adaptativo, vamos dizer assim. Ele não é pesado, né? Ele já é muito bem otimizado e etc. E de fato, ele é muito bem otimizado. Até porque aquela quantidade de pelos que existem lá, aquele cabelo em altíssima qualidade, tudo aquilo lá em altíssima qualidade, obviamente é muito pesado. E se você for fazer de outra forma, provavelmente vai ficar mais pesado do que usando o MetaHuman, né? O MetaHuman Creator. No entanto, eu quero fazer um comparativo para ficar bem claro de que o MetaHuman ele é otimizado, porém ele não é leve. Vamos pensar aqui num produto custo-benefício, né? Ele não é um produto custo-benefício, ou seja, ele não vai rodar em máquinas que são mais fracas, ok? Acho que isso é importante falar porque eu não vejo nenhum vídeo, né, no YouTube falando muito sobre a otimização ou sobre as implicações que possam existir sobre você estar usando os personagens do MetaHuman. Eu não estou desencorajando você a não usar eles, mas a questão é que você tem que usar sabendo o que é esse personagem, o que esse tipo de conteúdo vai impactar no seu projeto. Um dos pontos principais dele aqui logo de cara é o tamanho, o peso dele. Apesar de existir um peso, né, que eu não estou falando do peso de processamento, ou seja, o quanto a placa de vídeo vai sofrer para poder renderizar tudo aquilo, ou seu processador, ou sua memória RAM. Não, eu estou falando do peso em disco, né? Ele é consideravelmente pesado, ele tem muitas texturas em alta resolução, apesar de que, obviamente, isso você pode otimizar dentro do motor para empacotar o seu projeto de forma mais leve, mas é sim um ponto que você tem que levar em consideração. Existe isso, existe muitas texturas, muita coisa ali, então obviamente vai ficar pesado. Isso falando de um personagem só, e se você decide fazer, sei lá, um projeto com 10 personagens do MetaHuman ou mais, obviamente isso vai gerar uma, entre aspas, sobrecarga, tá? É importante você levar isso em consideração. Outro ponto, aí sim é o peso em hardware, né, de processamento. Então, a sua memória RAM, a sua VRAM, a sua placa de vídeo em geral, o seu processador, que tudo vão ter que se juntar ali para poder renderizar aquilo dentro do Unreal Engine. Apesar de você observar que ele não é assim um personagem com muitos triângulos, né? Ele tem uma quantidade elevada pro nível da qualidade dele ali, mas ele é bem otimizado. Ele existe uma coisa ali que é usada nos pelos, né, no cabelo e tudo mais, que não são triângulos. Ele conta como points, né? Se você abrir uma malha lá de cabelo, você vai ver que ele não tem triângulos, ele tem points. E quando você observa a forma de otimização dele, a forma dos LODs, você configura os LODs, você vai ver que ele fala sobre um strings. Esses strings, você até pode selecionar entre strings, cards e meshes. Essas opções é para você mudar a forma que o cabelo se comporta. Não recomendo você usar outra, a não ser que você teste antes de substituir por outra forma. Mas a padrão é a strings e ela é usada porque você consegue ter um controle de cada pedaço do fio de cabelo. Então, esses pontos que ele está falando, esses points, são pontos realmente, como se fosse um vértice daquele cabelo. E cada pontinho você consegue ter uma influência no cabelo, um peso, uma elasticidade, para você controlar, né? Você ter um comportamento, um movimento daquele cabelo mais realista possível e com o maior controle possível. Obviamente, isso daí gera peso, porque, por exemplo, um dos cabelos que eu criei para minha personagem, ele tem mais de 1 milhão de pontos, então, obviamente, isso vai ter sim uma sobrecarga. Ali você pode reduzir esses pontos de influência e você pode também fazer com que o LOD número 3, por exemplo, seja o LOD 0, né? Então você torna ele muito mais leve. Mas ainda assim você vai ter essa sobrecarga por conta de, né, teoricamente ele está simulando ali física e vários outros atributos daquele cabelo, que se fosse um cabelo convencional de jogos antigos, né, de mesh mesmo, naquelas planes que é colocadas ali de forma estratégica para gerar volume e ficar bonitinho, então isso é muito mais leve. Agora um ponto mais importante vale a pena, ele é pesado, ele não é, e aí, qual que é o impacto que ele vai ter isso no seu projeto? Um ponto importante aqui, entenda como que o MetaHuman funciona, quais são os atributos que aquilo ali tem, então, por exemplo, igual que eu falei dos strings, entenda como é que ele funciona, compreenda como que isso impacta o seu projeto, tanto em peso principalmente, né, falando do processamento e de disco. E acho que um ponto importante também ter a ciência de ter os prós e contras dele, principalmente na qualidade. Então vamos fazer um comparativo aqui com um carro. Tem o carro popular e existem carros aí mais sofisticados. Vamos pegar o exemplo de uma Ferrari. A Ferrari, vamos supor que ela consuma 20 litros de combustível com o motor dela, sei lá, um V12, um V8. E aí esse motor, a empresa lança uma nova versão desse modelo de Ferrari
com esse mesmo motor, esse mesmo modelo, porém com alguns ajustes, umas melhorias, né? Uma versão 2 dele. E aí agora, ao invés de ele estar consumindo 20 litros, ele está consumindo agora 17. Ele está otimizado, ele está melhor. Mas se você pegar um carro popular, ele faria, sei lá, ele gastaria 7 litros ao invés dos 17. Entende? A questão aqui é que o Metayuma é otimizado, mas isso não significa que ele seja leve. Isso também não significa que ele sirva para qualquer projeto. Se o seu objetivo é ter uma quantidade grande de personagens, ou você quer que o seu projeto seja jogado por uma quantidade de pessoas maior, que tenham computadores mais fracos, você talvez tenha que repensar a utilização do Metayuma. Entende? Então, esses são só os pontos que eu queria colocar nesse vídeo, que eu não vejo muita gente falando sobre isso. Tô vendo que muita gente vai cometer erros e vai descobrir que isso é um problema só lá na frente. Aí tem toda aquela história de frustração e problemas que envolvem quando a gente chega num ponto do projeto e percebe que talvez a gente tomou a decisão errada. Então, só um alerta aqui pra gente ficar um pouco mais atento. Novamente, não estou desencorajando o uso do Metayuma. Usem, porque é muito bom, é muito legal e é muito bonito. Então, até nesses testes que eu fiz aqui com a minha personagemzinha que eu montei, que eu achei ela muito legal, eu fiz um teste com Path Tracing. Como eu tenho uma RTX, né, 4090, eu consegui colocar ela ali com Path Tracing em quase 2K de resolução, tudo no cinemático, na Unreal, e usando esse Path Tracing, né, então não dá pra fazer vídeo com ele ali, eu só fiz a print mesmo, pra vocês verem que ele fica maravilhoso. Mas você tem essa troca aí, né? Maravilhoso e pesado, obviamente. Até mesmo para 4090 ela sofreu um pouquinho para poder renderizar. Se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, para dar ali, trazer os prós e contras de usar aquela ferramenta como Nanite, Lumen e muitos outros que tem aí na Unreal Engine, deixa os comentários seus aí e deixa o like no vídeo também, se puder compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante e até uma próxima. Falou!